Aí sim, agora vai ficar maneiro, hein? Vai ficar maneiro aí, quarta rodada. Vamos pro nosso pré-jogo. Antes de eu entrar no assunto do pré-jogo, das estreias do Fluminense, teremos duas. Vamos pedir um like para você. Deixa um like, cara. Não custa nada. Se inscreva no canal, compartilha. Se puder me ajudar mais ainda, seja membro no canal. Belezinha? Vamos pro nosso pré-jogo, porque é a quarta rodada do Campeonato Carioca. Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara. Jogo na Ilha do Governador às 18h10 da noite, claro, óbvio. No Luso Brasileiro, Estádio dos Ventos Uivantes. Como venta lá no Luso Brasileiro. Se for um jogo, tá chuvoso, leva um casaquinho, tá? Transmissão pela Band, Band Esportes e Goat pelo YouTube. Teve rodada do Campeonato Carioca, teve um posicionamento, uma mudança na tabela. O Botafogo é o líder, venceu na sua partida por 2-0, se eu não me engano, eles enfrentaram o Sampaio Corrêa, Botafogo 2, Sampaio Corrêa 0, no Engenhão. E o Flamengo, o time reserva do Flamengo, encarou a Portuguesa, e o jogo foi 0-0. E a tabela ficou da seguinte forma. Vamos para a tabela, meu filho, para a gente ficar situado legal. Botafogo é o líder com 9 pontos, era de se esperar, porque está com um time que vai disputar a pré-Libertadores. O Vasco é o segundo colocado com 7, aí tem uma sequência de 7 pontos. O Vasco em segundo com 7, o Nova Iguaçu, adversário do Fluminense, também com 7. Seguido na quarta colocação, o Fluminense também com 7 pontos. E em quinto, a Portuguesa, que empatou com o Flamengo em 0-0, também com 7 pontos. Na quinta colocação, na sexta colocação tem o Boa Vista com 6. Aí vem o Flamengo na sétima colocação com apenas 5 pontos. O Flamengo está em sétimo. A molecada do Flamengo não está dando conta do recado, mas Xerém é Xerém, né, meu irmão? Xerém vai entregar para a equipe principal o Fluminense lá no topo da tabela. Escreve aí. Ainda mais agora, na quarta rodada, estreando o Renato Augusto no meio de campo. Não sei se eles vão começar jogando, tá? O Renato Augusto e o Gabriel Pires devem começar no banco de reserva, entrar no segundo tempo ali. Renato Augusto fazendo a função do Arthur. O Gabriel Pires, que é um volante, deve entrar na posição ali do ápice, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém tira o Felipe Andrade desse meio de campo, por favor. Daí fica um meio de campo interessante, com o Gabriel Pires, com o Felipe Andrade e com o Renato Augusto, que vão fazer essa estreia aí com a camisa do Fluminense. Eles começaram, tanto o Renato Augusto como o Gabriel Pires nem tanto, ele chegou depois, mas o Renato Augusto está começando desde o primeiro dia da pré-temporada, 2 dias depois do começo da pré-temporada do Fluminense, está em forma. O Campeonato Paulista já está pegando no breu com todos os titulares. Como eu disse aqui, o Campeonato Carioca já está começando, o Vasco e o Botafogo também com titulares, apenas o Fluminense e o Flamengo ainda não estreou seus jogadores principais. Então chegou a hora do Renato Augusto entrar em campo. Foi relacionado e a gente está na expectativa da estreia dele nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Jogo complicado, porque o Nova Iguaçu está bem, mas o Fluminense tem plenas condições, ainda mais com esses 2 reforços, de ganhar a partida. O Fluminense é o quarto colocado, como eu falei, com 7 pontos, um empate na estreia contra o Volta Redonda e 2 vitórias, contra a Portuguesa e contra o Audax. O Lelê tem 3 gols, 1 gol por partida. Lelê adora um campeonato carioca, adora fazer gol no campeonato carioca, e continue assim nas outras competições também. E o Isaac fez 1 dos gols. Já o Nova Iguaçu é o terceiro colocado, correto, com 7 pontos. Mesma campanha do Fluminense, um empate, empatou contra o Flamengo. E 2 vitórias contra Sampaio Corrêa e Bangu. Vou falar aqui para vocês, antes de entrar no assunto Fluminense, quem vai estrear, como vai estrear, qual o time que vai a campo, se vai repetir a escalação. Vamos passar aqui para vocês a escalação do Nova Iguaçu, que é importante. O camisa número 9, Carlinhos, foi expulso no jogo contra o Bangu, é desfalque para o Nova Iguaçu. E no meio de campo do Nova Iguaçu tem um moleque de Xerém, que é o Iago Ferreira, o Iago Chuchu, filho do Iranildo. Ele é o camisa 10 do Nova Iguaçu, está emprestado pelo Fluminense. Então já é um jogador a mais para a gente observar nessa partida. Toma conta ali do meio de campo do Nova Iguaçu, vai que ele volta e volta bem para o Fluminense. Então vamos lá. O goleiro é o Fabrício. Na lateral tem o Caio Tenório, e a dupla de zaga é formada com Gabriel Pinheiro e Ítalo Silva. Na lateral esquerda é o Sérgio Rafael. Meio de campo formado por Ronald, o Albert e o Iago Ferreira, o Iago Chuchu, o filho do Iranildo. No ataque, camisa 11, Bill, número 7, Xandinho, e o substituto do Carlinho deve ser o Marlon,
Quem vai decidir isso aí é o técnico Carlos Vitor. Ok? Esse é o time do Nova Iguaçu para encarar o Fluminense. Agora vamos falar do Fluminense. É praticamente bem provável o mesmo time que começou a partida contra o Audax. Com o Eudes no gol, na lateral direita o Justin, na lateral esquerda o Rafael Monteiro, se eu não me engano, Rafael Monteiro. Ele saiu machucado no segundo tempo, entrou o Marcos Pedro. Acho que a única dúvida do Marcão é essa daí. Se o Rafael Monteiro não tiver em condições de começar o jogo, quem deve começar é o Marcos Pedro. Interessante para a gente também dar uma observada nele. A dupla de zaga é o capitão Antônio Carlos e o Luan Freitas. Já no meio de campo é o Apes, Felipe Andrade, que está arrebentando na volância do Fluminense, e o Arthur. No ataque nós temos o Isaac, o João Neto e o Lelê. E no banco de reservas, porque foram relacionados, o Renato Augusto e Gabriel Pires. Aí o Renato Augusto fazendo a função do Arthur, ali no meio de campo, Gabriel Pires na posição de volante, entrando no lugar do Apes ou do Felipe Andrade, dependendo do decorrer da partida, o que o Marcão vai desejar para esse jogo. É importante, já para o Renato Augusto fazer a sua estreia, já ir se soltando com a camisa do Fluminense, para quando a equipe principal estiver apta a começar o Campeonato Carioca a jogar, ele já está num nível à frente dos demais, para poder ajudar. Aí chega a equipe do Fluminense, a equipe principal, com o Ganso, com o André, com o Martinelli, com o Arias, com o Cano, estreando também outros jogadores. O Terence também deve, na próxima rodada, já deve estar apto a jogar. Como eu falei, ele já fez a pré-temporada lá no México, então vai Terence, depois vai estreando outros jogadores com a camisa do Fluminense. Quando chegar a equipe titular, o Renato Augusto e o Gabriel Pires estão um nível mais à frente deles. E é importante para a gente começar, já que a garotada está dando conta do recado, um empate, 2 vitórias, já tem 2 estreias no jogo contra o Nova Iguaçu, entregar para a equipe principal o Fluminense no topo da tabela. Esse é o objetivo, e esse é o objetivo de toda a comissão técnica e o desejo da torcida do Fluminense conquistar esse tricampeonato estadual. Em cima do Flamengo, em cima do Botafogo, do Vasco, quem for. O Fluminense tem que chegar forte em todas as competições que ele for jogar esse ano. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Taça Libertadores. O Fluminense entrando para brigar. Pelas contratações que fez, pelo investimento que está fazendo, Douglas Costa já chegou, fez exames médicos, o Lucume também já chegou. O Fluminense se reforçou. Falta uma peça ou outra, um atacante de lado, mais um zagueiro, mas a torcida do Fluminense está numa expectativa, está numa esperança bem fortalecida de que esse ano será de vitórias e de conquistas para o nosso Fluminense. O Fluminense faça um bom jogo, que o Renato Augusto faça uma boa estreia com a camisa do Fluminense, que o Gabriel Pires também faça uma boa estreia com a camisa do Fluminense e que o Fluminense tenha um ano maravilhoso pela frente. Vou ficando por aqui, pedindo um like, inscrição e compartilhamento. Tamo junto, estou indo nessa. Flui!